Acabei de me formar na faculdade de medicina e meu novo hospital tem algumas regras muito estranhas. Você provavelmente acha que todos os médicos são podres de ricos, porque eu com certeza achava no começo. 8 anos e um punhado de cabelos grisalhos prematuros depois. Estou apenas algumas centenas de milhares de dólares mais pobre do que falida. Isso importaria se eu tivesse uma família para sustentar, mas as longas horas na faculdade de medicina levaram ao fim do meu último relacionamento e a uma contagem regressiva para a vida útil dos meus ovários. Eu estava em uma situação de pegar o que posso e ser grata. Então, quando o St. Francis Hospital em Charleston, West Virginia, me ofereceu uma posição, eu arrumei minha triste vida em 3 malas e busquei uma oportunidade nas colinas de Appalachia. 19 de nós começamos em julho e 13 já desistiram. Gosto de pensar em mim como o rato que não se afogaria. Algumas pessoas quebraram por dentro depois de ver crianças morrendo porque ainda não eram bons médicos o suficiente. Todo mundo tem que ser um novato em algum momento. É duplamente difícil quando você tem que informar os pais da criança morta, que então imploram para que você conte a eles notícias diferentes ou gritam que eles querem morrer e, por favor, mate-os com qualquer droga que tire a dor. Mas a maioria da minha turma não conseguiu lidar com o chefe da medicina. A doutora Vivian Screet é, sem dúvida, a maior chata que já conheci. Agora eu sei por quê. 19 de vocês começam hoje e temos uma aposta rolando sobre quanto tempo cada um de vocês vai durar. Ela nos disse no dia 1. Não sintam nenhuma pressão, pessoal. Conversei com cada um de vocês em particular e minhas expectativas são muito baixas. Ela olhou com condescendência por cima dos óculos finos, bufou e então se virou para ir embora. Você deve saber quando me seguir e quando ficar longe, porque não vou perder tempo explicando o que você deve descobrir sozinho. Nós nos entreolhamos, todos nos sentindo fracos e pequenos, e então corremos atrás dela. Eu era o último da fila e me senti deslocado por aceitar até mesmo aquela quantia. Vocês deveriam ter a lista de expectativas para St. Francis, Dra. Screet explicou enquanto caminhava, sem se incomodar em olhar para nós enquanto falava. Imprimi 18 conjuntos de regras para que vocês tivessem que desafiar uns aos outros por elas, sabendo que um de vocês ficaria para trás. Um frio gelado se instalou no meu estômago quando vi todos olharem para uma lista de regras que só eu não tinha. Se você não consegue seguir essas regras, não haverá lugar para você neste hospital. Isso provavelmente significa que você não é adequado para ser um médico e deve considerar uma profissão que exija uma aptidão mental mais fraca. Com isso, ela se virou para encarar todos nós. E se você acha que eu sou do tipo que dá segundas chances depois de um erro, você está lamentavelmente despreparado para o mundo da medicina. Ela parou e olhou para cada um de nós, aparentemente esperando uma resposta que ninguém ousou oferecer. Bem, ela disparou exasperada. Por que você está aqui? Pessoas estão morrendo. Comecem a trabalhar. Ninguém queria me mostrar a lista de regras, então tive que esperar até que um dos meus colegas morresse. Demorou quase uma semana. Eu estava trabalhando às 3h da manhã porque eu só estava no relógio por 10 horas. Eu estava correndo para outra sala para que um paciente não soubesse que eu estava pesquisando seus sintomas no Google. Os médicos fazem isso muito mais do que você imagina. Quando vi Myron sozinho em uma sala de cirurgia, parei imediatamente. Myron, gritei. Que diabos é isso? Seus braços trabalhavam furiosamente, mas ele estava de costas para mim, então não consegui ver o que ele estava fazendo. Algo parecia errado. Myron era o melhor da nossa ninhada. Ele tinha sido o top 10 da sua turma na Johns Hopkins, e ele nos lembrava desse fato, em troca de responder às perguntas que tínhamos muito medo de fazer ao Dr. Screet. Lentamente me aproximei de Myron. Não queria assustá-lo. Estamos muito ocupados agora. Tem alguma coisa com que você precisa de ajuda? Ele não demonstrou sinais exteriores de que tinha me ouvido. Em vez disso, ele continuou bombeando furiosamente na tarefa em questão. Quando eu estava a 5 passos dele, pude ver gotas de sangue voando sobre seu ombro, o que não fazia sentido, já que ele estava sozinho na sala. Myron, sussurrei mal alto o suficiente para ouvir minhas próprias palavras. Lentamente me aproximei do seu lado esquerdo, finalmente conseguindo enxergar a cena por completo.
O abdômen de Myron foi dividido do externo à pelvis. Seu esôfago se derramou e seu estômago estava sobre a mesa. Um ninho de intestino delgado trêmulo conduzia do fundo de seu estômago de volta ao seu torso retalhado. Myron não demonstrou sinais externos de dor. Ele estava muito ocupado trabalhando. Ele agarrou seu próprio estômago firmemente em sua mão esquerda, as dobras esguichando por entre seus dedos como pão cru. Sua mão direita estava trabalhando furiosamente com um bisturi, serrando seu órgão em tiras. Rios de suor escorriam por sua testa com a intensidade do esforço. Tentei gritar, mas só saiu um gemido. Isso foi o suficiente para que Myron me notasse. Lentamente ele levantou a cabeça. Lentamente ele sorriu. Não era um sorriso feliz. Com o contato visual fixo em mim, ele lambeu os lábios, furiosamente esfaqueou um pedaço do estômago e o levou à boca. Ele mordeu. Ele mastigou. Então ele avançou. Mas a maioria das pessoas não sabe como se mover com suas entranhas espalhadas para o mundo todo ver. E essa foi sua queda. As entranhas esfarrapadas de Myron ficaram presas no canto da mesa, e ele caiu no chão. Finalmente, ele gritou. Eu tinha aprendido muito cedo na minha carreira médica que a compartimentalização é indispensável. Esse instinto tomou conta do meu cérebro no momento, e eu agi clinicamente. Myron ainda segurava seu bisturi com a mão direita. Eu o chutei. Forte. E ele voou de suas mãos. Ele olhou para mim e gritou, com suas entranhas ainda enroladas na mesa. Imaginei que minha melhor opção era recuar. Fui para o fundo da sala enquanto um médico e um zelador entravam. E no momento possivelmente mais chocante da noite, percebi que eles não estavam chocados. Myron foi anestesiado, subjugado e extraído 1 minuto após sua chegada. Por um momento fiquei sozinha com uma poça de sangue e o revestimento do estômago cortado. E mais uma coisa. Uma folha de papel estava no chão, com o canto apenas tocando a borda do sangue escorrendo. Myron havia deixado cair sua lista de regras. A parte prática do meu cérebro continuou a me conduzir. Peguei o papel do chão e saí rapidamente da sala, tomando cuidado para evitar a poça. Eu não queria deixar nenhuma pegada de sangue no meu rastro. Eu sabia que tinha que ler a lista assim que conseguisse encontrar 30 segundos ininterruptos para mim. 3 horas depois, tive minha oportunidade e me abaixei no armário de um zelador. Com a mão trêmula e exausta, puxei a corrente de uma lâmpada nua. Tentei ignorar o cheiro nocivo de amônia vazando e li. Regras do Hospital St. Francis. Diretrizes para novos médicos. 1. Nunca, em hipótese alguma, compartilhe sua cópia das regras com ninguém. 2. Se qualquer outro médico apresentar comportamento errático, deixe a área imediatamente. Não faça contato visual. 3. Se qualquer outro médico for abordado ou detido por alguém com uniforme de zelador, não interfira. Nunca mais pergunte sobre aquele antigo médico. 4. Nunca toque em nenhum Reese's Peanut Butter Cups aparentemente abandonado. Esses são os doces favoritos do Dr. Screet. 5. Qualquer criança que morra no Hospital St. Francis deve ser cremada dentro de 120 minutos do horário oficial da morte. Se você suspeitar que essa regra foi quebrada, alerte o Dr. Screet e o hospital será evacuado. 6. Não há unidade de queimaduras infantis no Hospital St. Francis. Se você se encontrar lá, continue andando até retornar a um território familiar. Isso geralmente requer viajar em linha reta pelo corredor central por 47 minutos. Você não alcançará uma parede durante esse intervalo. 7. Esta regra é baseada na necessidade de conhecimento. 8. Uma pequena quantidade de ácido sulfúrico é mantida em cada quarto. Isso é somente destinado ao uso em pacientes com medula espinhal cortada. Se eles atacarem, uma injeção hipodérmica de H2SO4 no crânio é a única maneira de subjugar o sujeito. 9. O necrotério deve abrigar no mínimo 13 cadáveres em todos os momentos. 10. Se você se encontrar no telhado do hospital sem nenhuma lembrança de como chegou lá, você tem apenas 2 escolhas. Ou espera que uma equipe de extração o encontre, ou pula 4 andares até a calçada na Court Street.
11. Se você vir o quarto 1913, não olhe diretamente. Nunca abra a porta desse quarto. Esta é, de longe, a regra mais importante. Meu coração parou quando a porta se abriu. A doutora Screet estava me encarando. A pouca emoção que brilhava em seu exterior parecia ser surpresa. Nós dois ficamos paralisados por 5 segundos de silêncio agonizante. Doutora Afeles, ela falou gravemente, estou chocada. Ela olhou para a lista de regras manchada de sangue em minha mão. Procurei palavras. Quaisquer palavras, porque literalmente qualquer resposta me faria parecer menos culpada do que eu parecia naquele momento. Olhando para o chefe do meu chefe, e não dizendo literalmente nada em minha defesa enquanto ela pesava minha alma com os olhos. E eu não disse nada. Você pegou uma lista que não era sua e não foi encontrada em lugar nenhum depois que seu colega de trabalho passou por um incidente tão anormal. Doutora Screet bufou pelo nariz. Parece que você está disposta a fazer o impensável em nome de conseguir o que precisa. E Myron não conseguiu nem seguir a regra mais importante. Ela cerrou os dentes. Eu tive uma sequência de 4 anos prevendo quais médicos entrantes quebrariam mais cedo. Isso vai arruinar minhas chances no grupo do consultório. O fantasma de um sorriso apareceu em seus lábios antes que ela se virasse para sair. Vá trabalhar, doutor. Você tem 3 horas restantes no seu turno, e esses sintomas não vão aparecer no Google sozinhos. Não percebi que estava prendendo a respiração até ouvir minha própria respiração ofegante. Tremendo, lentamente emergi do armário do zelador. Rapidamente enfiei a lista de regras de volta no meu bolso, refletindo sobre o fato de que eu tinha acabado de conseguir o que poderia ser considerado uma vitória real. Talvez, só talvez, eu conseguisse manter a cabeça fora d'água em St. Francis, afinal. Eu me virei para seguir pelo corredor quando parei no meio do caminho. Tudo era estranho. O que diabos aconteceu? Olhei ao redor. O design do corredor era familiar, mas tudo estava estranho. Eu podia ouvir pessoas conversando nos quartos, mas a vizinhança imediata estava vazia de todas as pessoas. Exceto eu. Nada fazia sentido. Então olhei para cima. E vou ser sincera, eu fiz xixi só um pouquinho quando li a placa. Hospital St. Francis. Unidade de queimados infantis.